Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com, jornalismo de alto nível. Hoje você vai assistir uma entrevista com a diretora da CIPG, Sandra Queiroz. Vai tratar com a gente sobre a polêmica proposta da região metropolitana dos Campos Gerais, que foi alvo de uma audiência pública na Assembleia Legislativa na última segunda-feira. Também vamos ter uma conversa com o vice-presidente da APAI, aqui de Ponta Grossa, o senhor Ivo Brem. Vai falar para a gente sobre os preparativos para o Dia da APAI, que se comemora no próximo dia 3 de junho. Também vamos ter uma conversa com o diretor do documentário Lembranças, Zinho de Oliveira. O documentário trata da história de Tibagi, município aqui dos Campos Gerais. Tudo isso em 2 minutos. Não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com. Agora, nesse bloco, vamos falar nos destaques da semana com o vice-presidente da APAI, aqui de Ponta Grossa, Ivo Brem. Boa noite, Ivo. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, sempre estão envolvidas com a APAI. Nossa alegria, nosso contentamento, porque cada vez você percebe que as pessoas realmente estão mais envolvidas com a APAI. Exatamente, uma instituição aí que envolve realmente a sociedade, né, organizada aí em relação à APAI, Amigo dos Excepcionais, atuando aí de uma forma ou de outra para ajudar essa instituição que agora vai ter o Dia da APAI. Gostaria que o senhor contasse para a gente como que se chegou, né, a criar esse Dia da APAI aqui, que é um incentivo aí para as pessoas também colaborarem com a instituição. Sem dúvida alguma, Eduardo. Nós tivemos a felicidade de assim, conversando com um com o outro, né, nós conseguimos uma coisa bastante interessante, que tem pessoas, inclusive, que dizem que isso é inédito no Brasil, a gente pelo menos não tem conhecimento. Os clubes de serviço de Ponta Grossa, do Lions e do Rotary, estão enganjados conosco. Os 14 clubes, 15 clubes, na verdade, são 4 do Lions e 11 de Rotary, que estão envolvidos, engajados nesse trabalho. Por isso que as coisas estão dando muito certo, que são todas pessoas de bem, são pessoas líderes da comunidade que têm feito o seu trabalho na venda dessas cartelas e a venda dos almoços. Então, envolvendo essas pessoas, cada um dentro da sua área, obviamente, né? Todos os clubes de serviços envolvidos, vendendo 500, 1.000 e poucas cartelas, cada uma, foi bastante interessante. E como que funciona, Ivo? Essas cartelas vendem para qual é a data exata que vai ser comemorado o Dia da APAI? O evento vai acontecer dia 3 de junho. 3 de junho. 3 então de junho, agora daqui em 30 e poucos dias, sim, né? praticamente um mês. Vamos estar fazendo esse evento. A cartela, para você comprar a sua cartela, não precisa estar lá no dia do sorteio. O sorteio é eletrônico. Nós temos um canhotinho, onde que você escreve seu nominho, lá o telefone, essa coisa toda. Identifica. E nós vamos correr atrás do ganhador, onde que ele estiver, nós vamos chamar ele lá para ele estar lá conosco. Vai encontrar. Né? Vai encontrar, com certeza. Né? E, então isso é muito legal, todos os eventos que até no momento aconteceram foram muito interessantes, porque conseguimos, nos 3 eventos anteriores, conseguimos buscar o ganhador. Os ganhadores, no caso, são sempre 3, né? Um do carro e 2 da moto. E tivemos essa felicidade de encontrar essas pessoas com facilidade, inclusive com algumas pessoas presentes no dia do evento, né? É muito, muito legal e muito gratificante. Graças a Deus, a gente tem conseguido sempre atingir os objetivos, né? Que é vender um número X de cartelas. Com uma transparência, a gente tenta fazer isso com a maior transparência possível, até em virtude não sei se vocês acompanharam, ouviram, a gente tem assim, e quer aumentar esse número, a APAI tem uma credibilidade junto à opinião pública de mais de 80%. Verdade, né? Pesquisa recente agora. Pesquisa recente. Nós queremos aumentar isso em Ponta Grossa para 90 e pouco. Verdade. Né?
E como que o pessoal que está em casa nos assistindo, ele faz para adquirir, né, uma dessas cartelas? E eu gostaria de que o senhor falasse também a respeito dos prêmios, né, que afinal de contas também é um motivo aí a mais para a pessoa poder ajudar e ainda podendo ganhar no final aí um prêmio. Realmente é muito atraente, porque assim, você tem a oportunidade de ganhar 3 prêmios com a mesma cartela, né? São 3 opções para você jogar. Uma é uma moto, a segunda é uma moto e no caso é o contrário. Moto e carro. Sim. Né? É um carro 0 quilômetro, né? Esse carro já está na mão da PAI, né? E esse carro, por exemplo, nós temos pontos de vendas para venda. Quase em todos os supermercados, né? Gentilmente estão nos cedendo espaço. Dia 1º, vamos ter ali no Campo do Operário, cederam também um espaço para a gente, vamos ter os pontos de venda. E se você, um desses lugares não for, não pôde ir, vá lá na PAI. Todo mundo sabe onde é que é a PAI. Vá lá e compre sua cartela. É somente R$10. Precisamos vender 20 mil cartelas. Né? Então esse é o nosso objetivo maior. Os prêmios já estão todos, como eu já comentei, já estão na mão da PAI. Nos locais onde que a gente está colocando os pontos de venda, o carro sempre vai estar lá também, enfeitadinho, com um laço lá, com as bandas, essa coisa toda. Sim. Muito legal. Tá no dia 13, as pessoas, logicamente, não precisam estar lá para concorrer e para eventualmente ganhar o prêmio. Mas se quiser estar lá, muito bem-vinda também. Um grande almoço. Eu presenciei uns eventos dessa natureza que está em sua terceira, quarta edição? Quarta edição agora. Quarta edição. Os almoços, bem entendido, o almoço é pago em separado, né? R$25 por almoço, né? É um almoço leitão à paraguaia, para quem gosta, é excepcional, é muito bom, muito bom. Ivo, gostaria que você falasse também, a gente vê que é uma união, né? Como você falou, a questão de Rotaries, Lions envolvidos, supermercados deixando usar o espaço para vender. E teve um grande incentivo também da Rodonorte, né? Para iniciar esse processo que agora demonstrou que vem dando certo. Gentilmente, a Rodonorte está fazendo um belíssimo trabalho, desde o primeiro momento. A gente foi lá, colocou a situação a eles gentilmente, já no diretor anterior, entrou dá para dizer assim, vamos dizer assim, entrou com os 2 pés, né? Entrou com força. Entrou de sola. Entrou de sola, fazendo força. E lá nós temos o pessoal lá que está envolvido, a gente está muito feliz com isso, eles estão se sentindo também cada vez mais motivados, porque a coisa está dando certo, está indo para o caminho legal, que aquilo que a gente planejou está acontecendo. Então a Rodonorte é uma das parceiras indispensáveis para a PAI, né? Ela já vem trabalhando com a banda e agora com esse trabalho que vem sendo feito é excepcional. E muito também por aquilo que o senhor comentou da credibilidade da instituição, né? Afinal de contas, essa união aí é possível graças a essa credibilidade, senão não aconteceria. Sem dúvida, porque justamente como eu comentei, nós temos aí rotarianos e leões, todos eles são líderes em alguma área que eles estão lá. Perfeito. Né? Porque são todos voluntários, são todos pessoas de bem, e a gente tem sentido assim, que todos os presidentes desses clubes estão muito motivados para que isso aconteça. Toda a diretoria desses clubes de serviço estão muito motivados, ajudando, uns se surpreendendo, mas nós não temos muito jeito para coisa, para vender, mas vamos tentar ajudar. Tipo assim, teve um clube, até dar como exemplo, que para mim foi gratificante, não quero, não, mas tente, pegar no primeiro ponto que eles foram vender, venderam tudo. Agora estão pegando mais cartela. Então isso que é gostoso. Deu certo. Né? Isso que é gostoso. É muito mais fácil que se imagina. Né? Eu não sei vender. Tudo bem, a gente respeita, mas é só oferecer.
É só oferecer. Quem não tem cartela, É ele possível. compra. Tem muita gente para comprar, todo mundo sabe disso, né? Verdade. E a gente falando agora dessa união, desse esforço coletivo para ajudar a instituição, uma das instituições de maior credibilidade aqui da cidade, como o senhor falou, mas do poder público, a PAI, de um tempo para cá, enfrentou uma certa dificuldade, né, com a questão de repasses de recursos. Como que estão essas dificuldades da PAI para se manter e manter o serviço prestado? Na verdade, acontece assim, nós temos algumas situações bastante interessantes. O que o poder público ajuda? Pagar mão de obra, e professores, essa coisa toda. Não existe verba em lugar nenhum para construção, para PAI, né? O que a gente está fazendo? Investindo muito bem esse dinheiro nas construções. Uhum. Na primeira nós estávamos com um problema seríssimo com a nossa frota, né? Conseguimos renovar a frota de veículos. Por quê? A gente precisa diariamente 2 ou 3 carros para buscar e levar pessoas que tem pessoas que o grau de dificuldade deles é muito grande. É muito grande. Só para quem participa sabe disso. Com isso a gente precisa buscar e trazer. Tem situações que você tem que ir na casa da família, né, para tentar ajudar aqui. Nem para trazer não é possível, né? Então você tem que ir lá ajudar. Então, graças a Deus, a gente conseguiu renovar a nossa frota de veículos e que hoje a gente vai e não fica na estrada, a manutenção era muito alta. Transporte mas, seguro. E seguro, todas essas coisas aconteceram. Optamos para fazer umas passarelas que as crianças, quando tem que se deslocar de refeitório para isso, para aquilo, dias ruins, tipo que nem ontem, choveu o dia todo. Né? Como é que essas crianças vão se locomover? Guarda-solzinho, guarda-chuvinha, era difícil. Conseguimos, graças a Deus, esse último ano, fazer a passarela. Ficou um luxo, ficou a coisa mais linda do mundo, mais barato que a gente imaginava. Né? Uhum. Eu lembro muito bem por que surgiu o Dia da PAI. Porque o presidente da época, o senhor Hilário, eu lembro que ele um dia comentou comigo: Ivo, nós precisamos fazer a quadra coberta e só temos 30 mil e vai custar 90. Aí ele dizia: o que eu faço? Manda fazer que depois nós vamos se virar. Né? Acabou acontecendo que surgiu essa ideia de fazer o Dia da PAI. É aí que surgiu, né? Toda essa... Sobrou dinheiro para pagar, nós tivemos a credibilidade também, junto a essa construtora, que então eu faço, me dão os 30 e quando puder me paga o resto. Não tínhamos prazo para pagar. Uhum. Né? Mas a ideia era com coragem você faz tudo. Né? Graças a Deus nós fomos iluminados que a gente pudesse fazer esse evento. Uhum. Deu certo, etc. O que nós precisamos agora? Construir salas de aula. Nós estamos com uma defasagem muito grande em salas de aula. Porque a PAI, inclusive, além das criançadas, dos menininhos lá, nós temos que fazer um trabalho com adultos, né? Uma exigência, inclusive, da secretaria, que a gente tem que fazer um trabalho com os adultos. Nós não temos espaço físico. Então, por isso que a gente precisa muito de você que está nos assistindo, que venha realmente somar com a gente. Precisamos construir 3 salas, no mínimo. Claro que não dá para construir com um show de prêmios, mas em 2 ou 3 shows de prêmios que vocês possam nos ajudar, com certeza a gente vai construir essas 3 salas para que a gente possa atender essas pessoas que muito precisam. Tá certo, então eu primeiro gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, as portas estão sempre abertas aqui do programa, e deixar a oportunidade para o senhor encerrar, solicitando mais uma vez que o telespectador que está nos assistindo colabore aí com a PAI, afinal de contas é uma causa nobre da nossa cidade. Com certeza, queremos muito que você colabore conosco, nós vamos ter parte dessas crianças se apresentando lá no centro de eventos, por isso que a gente gostaria demais que esse lá. E falta, acho que 3 ou 4 crianças para 300, próximo de 300 crianças que nós assistimos. E elas agradecem muito. Vocês vão enxergar daqui a uns dias essas crianças agradecendo na televisão, nos meios de comunicação, o que você de casa está fazendo pela gente.
né, por essas crianças. Isso que é importante, a gente ter esse apoio, porque solito você não faz nada. A gente simplesmente ensina o caminho, né, mas as coisas têm que acontecer com o apoio da comunidade, sem dúvida alguma. E é só R$10 e R$25 o almoço. Vai lá com a gente, nós da diretoria estaremos lá, lhe dando um abraço junto com as crianças. Ok, então fica aí o convite para você comprar sua cartela, colaborar com a PAI. Se puder estar também prestigiando o almoço no dia 3 lá no centro de eventos, será bem-vindo, como o Ivo muito bem nos falou. Esse foi o vice-presidente da PAI, Ivo Brem. No próximo bloco, a gente volta com uma entrevista com a diretora de turismo da ACIPG, Sandra Queiroz, para falar com a gente sobre a polêmica proposta da criação da região metropolitana dos Campos Gerais. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com no bloco da nossa entrevista da semana. Estamos hoje aqui com a diretora da ACIPG, Sandra Queiroz, que vai contar para a gente um pouco mais, elucidar os fatos aí em relação à proposta de criação da região metropolitana dos Campos Gerais, que foi alvo de uma audiência pública na Assembleia Legislativa na última segunda-feira, onde entidades, prefeitos, deputados, enfim, as pessoas ligadas às diversas áreas aqui da região dos Campos Gerais puderam discutir essa questão da região metropolitana. Uns dias antes houve uma manifestação da Associação dos Municípios dos Campos Gerais, ali com certa dúvida em relação a essa criação, e essa audiência serviu realmente para elucidar os fatos. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Então, um prazer estar aqui com vocês e eu me sinto gratificada no sentido de ter a possibilidade de expor esse nosso pensamento com relação ao desenvolvimento da região dos Campos Gerais. Pois é, que muito se falou em relação aos benefícios, né, que uma região metropolitana traria para os Campos Gerais, né? Porque alguns dos entendimentos de certos prefeitos, enfim, dos municípios menores, é que Ponta Grossa poderia ficar concentrado com os benefícios de uma eventual criação numa região metropolitana. Mas o propósito é realmente outro, exatamente outro, não é isso? Ontem, por ocasião da posse dessa nova diretoria da Associação Comercial, nós tivemos a visita do secretário de Indústria e Comércio e o secretário de Indústria e Comércio, o Ricardo Barros, ele é de Maringá, que é uma região metropolitana, hoje tem esse status Sim. de região metropolitana. E ele, como secretário, com toda essa experiência que lhe compete, ele falou com propriedade que não existe um município rico com um entorno pobre. Então, que, na verdade, nós temos que ter um entorno rico, porque esse entorno rico é que deixa aquele município sede ainda mais precioso. Se nós não desenvolvermos a região dos Campos Gerais, dificilmente nós vamos ter uma cidade com qualidade de vida boa, necessária para a nossa sobrevivência aqui. Então, com certeza, muitos dos nossos empresários na Associação Comercial e nossos empresários rurais na Sociedade Rural dos Campos Gerais, muitos deles possuem os seus negócios, as suas propriedades, lojas na região. Sim. Nós sabemos que quase todos os nossos empresários do comércio, até o comércio de veículos usados, tem pontos na região dos Campos Gerais. Quanto mais esta região se desenvolver, quanto mais infraestrutura nós tivermos na região dos Campos Gerais, melhor vai ser para a vida de todos nós. Então, eu acho muito interessante porque eu gosto até de dizer e de pensar que a Estrada do Cerne, que tanto Castro pleiteia, ela é muito mais preciosa para Ponta Grossa do que para Castro, porque o pontagrossense não olha para a maior parte do nosso município de Ponta Grossa que está no Itacoca.
E o Itaiacoca encosta na Estrada do Cerne. Então nós teríamos um desenvolvimento muito maior do próprio município de Ponta Grossa, porque com certeza seria o racional fazer uma estrada de ligação aqui da cidade até a Estrada do Cerne, passando pelo Itaiacoca. Desenvolveríamos uma região e traríamos aí muito mais opções para nós utilizarmos e irmos para Paranaguá, para o litoral ou para Curitiba. Teríamos outras opções dentro da nossa região. Sim, e exatamente essa questão de como avançar, como avançar realmente nessas questões regionais, e que foi aquele trabalho seu diante da coordenadoria da macro-região dos Campos Gerais, que foi uma macro-região criada por decreto pelo ex-governador Orlando Pessutti, que acabou não se concretizando por falta de estrutura realmente, mas não por falta de empenho. Veja uma coisa, aquela experiência é que me deu um embasamento e um amadurecimento para esse pensamento do desenvolvimento regional de hoje, entende? Então, eu não sei, mas eu sinceramente digo que o caminho através da formatação administrativa do Estado em macro-regiões, dificilmente, devido ao nosso sistema de político vigente, vinga, se torna produtivo. Porque é muito pontual esta questão de uma administração através de macro-regiões. O que ia acontecer, o que acontece na prática no momento que se instala esta macro-região? Na verdade, é uma forma de administrar as regionais das secretarias de Estado que estão nos municípios sede da região. Por exemplo, aqui em Ponta Grossa nós temos a Regional de Educação, a Regional o DR, o CEDU, o Regional Núcleo da Agricultura do Estado, da Secretaria do Estado. Quer dizer, todas essas regionais estaduais estão aqui, estão em Cascavel, estão nessas cidades polos. E uma coordenação de macro-região iria detectar, claro que através de informações e denúncias vindo das entidades de classe, como a própria Associação dos Municípios, iriam detectar os nichos de subdesenvolvimento na região. Sim. Por exemplo, lá na estrada do Kalinowski, lá no município de Teixeira Soares, não está chegando o ônibus escolar para pegar as crianças. Então, esta questão e a questão das estradas horrorosas formam um nicho de subdesenvolvimento naquela localidade que tem que ser sanado. Claro, esta coordenação da macro-região vai fazer gestões junto à Secretaria Regional de Educação e ao DR para que seja sanado o problema, para que aquele nicho de subdesenvolvimento desapareça naquela região. Bom, mas acontece que a pessoa que está aqui no Regional de Educação é uma parcela do PMDB, ou é uma parcela do PPS, ou é uma parcela do PRN. Quer dizer, um homem do partido. Indicado pelo partido. Vai obedecer um coordenadorzinho de macro-região, metido a besta, que vai dizer para ele o que ele tem que fazer? Não vai. Entende? A não ser que esta coordenadoria de macro-região viesse com uma chancela de supersecretaria, dada pelo governador. Sim. Entende? Mas isso daí ia muito mais desagregar o nosso sistema político vigente do que agregar. Então eu não entendo uma separação. Mais uma confusão armada. Então eu não entendo hoje que isto vingue, que seja bom para o desenvolvimento regional. Entende? Pensamos nós, dentro da associação comercial, que o desenvolvimento regional ele vem através de projetos regionais de integração. Por exemplo, um aeroporto, que a região dos Campos Gerais precisa de um aeroporto, não é só Ponta Grossa que precisa. O nosso aeroporto de Santana é pequeno e não tem para onde se expandir, nem se tornar um aeroporto decente. Ele é mais um aeroporto de aviõezinhos particulares, de menor porte, né? Menor porte, como é o Bacaxiri em Curitiba. Óbvio que nós temos que ter um aeroporto regional. Mas é evidente também que o município de Ponta Grossa não tem terra para isso. Porque a nossa cidade está na esquina do município.
A grande parte do município está em Itacoca, que são quase 200 quilômetros encostando em Campo Largo, de uma situação geográfica que não permite. Sim. Então, e com uma situação também, é um dos maiores nichos de subdesenvolvimento do Estado. Nem o celular não pega lá, não tem nem sinal telefônico. Entende? Sim. Uma deficiência de estradas, etc. e tal. Realmente é um nicho de subdesenvolvimento que precisa ser desenvolvido. Então, não temos terras para aeroporto. Tem aonde? Penso eu que, tecnicamente, a indicação de um aeroporto regional deveria ser no município de Tibagi, próximo à Transbrasiliana, que está saindo, já estão fazendo até o viaduto da Transbrasiliana, e próximo ao Rio Tibagi, porque futuramente, quem sabe, nós tenhamos ali uma plataforma logística com hidrovia, inclusive. Ou então seja, nós temos que pensar com terras, com topografia que permite. Então nós temos que pensar nessas situações. Por quê? Porque daí o pessoal de Ventania, Piraí, poderiam chegar no aeroporto fácil. Tem que pensar só em Ponta Grossa, tem que pensar na região. O pessoal de Teixeira Soares teria, de certo, um asfalto entre Teixeira Soares e Imbituva e poderia vir por lá através da Transbrasiliana. Não precisava nem usar esse asfalto que nós temos aí para Foz do Iguaçu, BR, nunca sei o número dela. 277. 277. Não precisa nem usar ela, entende? Então teríamos essas facilidades de acesso da região toda através dessas interligações regionais. Facilitaria para todo mundo, haveria um crescimento regional, é óbvio, porque mais os empresários aqui da cidade poderiam ter segurança em expandir os seus negócios na região, ou os de lá aqui. Sim. E a coisa ia. Bom, bonita. Sandra, a gente vai para um rápido intervalo e vamos voltar aí no próximo bloco falando na prática o que uma região metropolitana representaria aqui para os Campos Gerais, para Ponta Grossa, enfim, todos os municípios que fazem parte, e também essa questão aí, a polêmica envolvendo os prefeitos, alguns prefeitos se posicionando contra essa medida. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com na segunda parte da nossa entrevista. Aqui com a diretora da ACIPG, Sandra Queiroz, falando sobre a região metropolitana dos Campos Gerais. Bem, Sandra, nessa audiência pública que aconteceu na segunda-feira na Assembleia, foi para expor realmente essa ideia de como se chegar a uma criação da região metropolitana dos Campos Gerais. Houve uma certa polêmica porque um dia antes dessa reunião, ou alguns dias antes, a Associação dos Municípios dos Campos Gerais, através de uma nota oficial, se manifestou ali, não contrária à criação, mas, segundo eles, ao modo como essa discussão vinha sendo tratada. E como a CPG é uma das idealizadoras, né, dessa questão, que trouxe à tona essa discussão, como que foi tratado na audiência dessa questão e ficou sanado essas dúvidas dos prefeitos? Bom, veja lá. O engraçado é que nós somos emergenciais, sabe? Falou em região metropolitana, amanhã nós já estamos com a região metropolitana aprovada. E como eu sou uma gerente de projeto e a minha profissionalização me permite o planejamento a longo prazo, quero dizer uma coisa para você e para todos. Eu não penso e nem aconselharia uma região metropolitana hoje. Eu penso que nós estamos objetivando ter um perfil metropolitano daqui a alguns anos. E nós temos que nos preparar para esse progresso como região. Nós almejamos que, quiçá, em algum momento, esta região dos Campos Gerais esteja pronta para receber esse status de região metropolitana. Esteja pronta para os municípios conversarem sobre um transporte coletivo que tem uma tarifa única, porque isso, claro, vai acrescer para algum município maior e vai beneficiar outro menor. Esteja pronta para essa união, para essa irmandade que é uma região metropolitana. Isto é um planejamento a longo prazo.
o primeiro passo hoje, e é isso que foi o fruto daquela audiência pública, que foi extremamente importante, é que haverá um grupo gestor com a participação de todos, da MCG, da Cacicpar, das associações comerciais, das sociedades rurais, sindicatos, etc. Então, que vai discutir o desenvolvimento regional. Vai se que vai uma propor. Comissão. Então, se acertou, se acordou que formaremos uma comissão para esse fim. Então, ou seja, é o início do processo e não o fim. Não, é o início de um processo de planejamento que, quiçá, futuramente, nos dê esse status de região metropolitana. Nós entendemos e achamos que, tecnicamente, o amadurecimento da região como parceiros do desenvolvimento, esse amadurecimento talvez venha através de, primeiro, uma agência de desenvolvimento, que terá a responsabilidade de buscar os benefícios para a região dos Campos Gerais e de pensar juntos. O importante é que, daqui para frente, nenhum próximo prefeito de Ponta Grossa poderá, como disse o prefeito de Castro, ficar com a visão olhada para Curitiba e com as costas voltadas para a região, entende? Então, estes próximos prefeitos de Ponta Grossa, eles terão, além do comprometimento com o desenvolvimento de Ponta Grossa, o comprometimento com o desenvolvimento sério com a região. Não se poderá, nós não teremos mais notícias de que algum prefeito de Ponta Grossa, no futuro, vá votar em qualquer matéria contra uma cidade dos Campos Gerais. Nós temos que ter o entendimento de que os Campos Gerais vai se tornar único, que mexeu com todos. Esta é a proposta da associação comercial. Esta é a proposta desses empresários que estão na região. Eu, por exemplo, tenho os meus negócios no município de Teixeira Soares. E, sim, meu Deus, eu só quero que o município de Teixeira Soares vá para frente. Porque se ele for para frente, as minhas terras lá vão valorizar e eu vou ter estrada, entende? E tudo vai ficar melhor. E aqui as nossas feiras agropecuárias, elas vão ter a participação da região. Os nossos leilões vão ter a participação da região. Nós temos que entender, nós do município de Ponta Grossa, que nós estamos na esquina do município. Daqui a 10 km de Carambeí, daqui a 10 km de Tibagi, Piranga, Teixeira Soares e Palmeira. E nós não podemos nos voltar contra esses vizinhos tão próximos. Ou seja, como uma cidade polo, que é Ponta Grossa, tem que assumir esse papel de... Com certeza. Levar o desenvolvimento também para a região. Para essas regiões. Então eu fico impressionada porque o que está trazendo a industrialização do município de Ponta Grossa são esses benefícios como pista dupla, o gás que está aqui, as centrais elétricas e esses benefícios aí que estão trazendo aqui, que está tornando a nossa localização geográfica preciosa. Não era racional que tivesse na nossa fronteira a 8 km, 5 ali do nosso limite da cidade, na estrada do Kalinowski, ali o município de Teixeira Soares tivesse ali um polo industrial, porque, óbvio, seria até racional indústrias ali naquele polo, próximo, se aproveitando da pista dupla. Então, precisa estar lá no município. A mesma coisa com Tibagi, cujo melhor terra de Tibagi, a localização do município seria um povoamento logo ali na nossa fronteira. Com Castro nós já temos o Boqueirão, que é um povoamento. Com Palmeira, com certeza, aquelas comunidades do lago, aquelas localizações ali, elas ficam mais preciosas. Entende? Então aquelas localidades próximas ao asfalto e tal. Não sei se você entende assim também, Sandra, mas Ponta Grossa com essa onda de industrialização, né, grandes indústrias vindo, até um desafio também levar para a região para que não aconteça o quê? Aquelas grandes concentrações de pessoas, né, às vezes sem o preparo adequado para trabalhar nessas empresas, mas que venham para a cidade, né, trazidos, movidos para essa questão de um emprego melhor, até aquela coisa de cidade grande, né, vir para cá e acabando não dando conta, não se colocando no mercado de trabalho, formando esses bolsões de pobreza, como aconteceu na região metropolitana ali de Curitiba, né? Então, é um desafio impedir que isso aconteça aqui em Ponta Grossa. Você sabe que o deputado Péricles, ele nos
nos forneceu um dado apavorante com relação à renda per capita da nossa população de Ponta Grossa. Nós temos 399 municípios no Paraná. E alguém consegue me dizer qual que é o número do município nosso com relação à renda per capita? Em que número nós estamos? Pois olha, chute! Acho que não é muito favorável, pelo que você está dizendo. Chute. 399 era razoável que tivesse no mínimo entre os 100. Pois nós estamos no 366. Nós Lá somos no final, um dos municípios mais pobres com relação à renda per capita desse estado. ou seja, Por quê? o PIB do município dividido pelo número de população, número de pessoas, Sim, o nosso orçamento fica lá embaixo. fica lá embaixo. Então, claro, por quê? Porque hoje, talvez ainda nós não estejamos recebendo os benefícios das indústrias que têm chego aqui nos últimos anos, mas nós já estamos com o ônus do morador, do funcionário no nosso entorno. Então, isso está acontecendo e já é uma realidade, porque o lugar do nosso lugar nessa escala nos mostra. Sandra, como que a região metropolitana poderia ajudar nesse caso? Com certeza, a região toda se desenvolvendo um pouco mais, nós não teríamos a necessidade desse inchaço na cercania da nossa cidade. Mas para isso nós temos que dividir um pouco do desenvolvimento com a região, para que nós tenhamos qualidade de vida. Porque você almeja ganhar dinheiro para melhorar a tua qualidade de vida, para você ter um carro melhor, para teus filhos estudarem numa escola melhor. É para isso que você almeja, Sim. não é? É a mesma coisa a região. A cidade almeja o desenvolvimento para ser uma cidade mais rica, entende? Então nós temos que nos preocuparmos com o que acontece? Uma empresa como a Maciça ou como a Continental, não a Paccar que está trazendo a sede para cá, Sim. mas uma empresa que só coloca a sua planta industrial dentro do município de Ponta Grossa, essa empresa, além do dinheiro não ficar aqui, nós ficamos com o funcionário que vem para ela. Entende? E esse funcionário, com certeza, ele precisa de saúde e precisa de educação. No sentido da escolaridade para os filhos. Infraestrutura pública. E essa é uma infraestrutura pública que precisa ser preparada para essa gente. Entende? Então, nós ficamos importando esta necessidade de estrutura. É óbvio, é uma questão matemática. Não é nem de urbanização. Eu penso que isso é matemática. Só para a gente finalizar, logicamente que é um assunto que envolveria aí várias, tanto que a própria audiência pública na Assembleia durou 3 horas, mais, né? É um assunto empolgante e é um assunto que todos nós temos que discutir e ter as nossas opiniões. Até então, nós falamos dos benefícios de uma região metropolitana, mas existem também os malefícios. E os desafios, né, para serem superados. Claro, e estes é que nós temos que discutir juntos. Só para a gente finalizar, então, essa comissão que foi formada, vai ser formada, a CIPG, a MCG, que é a SICPAR, deputados, né, enfim, os deputados também se dispondo a discutir esse tema. É o caminho para se chegar aí à Agência de Desenvolvimento dos Campos Gerais e, posteriormente, à região metropolitana? Eu acredito que é. Eu acredito que seja dessa forma. Não tem outra forma. Não pode ser alguma coisa que venha de cima para baixo. Realmente tem que ser discutida na base. E o pontapé inicial dessa discussão foi nessa audiência pública. Ou seja, pontapé, como você falou, e agora englobando todos os municípios, lideranças, prefeitos, associações comerciais, tratar aí do caminho a ser traçado para, posteriormente, ter uma lei aprovada na Assembleia que implante a região metropolitana dos Campos Gerais. Isso. Ok, então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com e vamos acompanhar o desenrolar aí desses acontecimentos envolvendo a região metropolitana. Legal. Então, muito obrigada pelo convite e eu agradeço e cumprimento a todos os nossos ouvintes. Ok, então no próximo bloco você vai assistir uma entrevista, o jornalista Ismael de Freitas vai entrevistar Zinho de Oliveira, diretor do documentário Lembranças, que conta um pouco da história de Tibagi. Nós falando aqui da região dos Campos Gerais, você vai poder ver aí uma entrevista com o diretor aqui da região. É um instante só, não saia daí, Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com.
Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com. Vai conferir agora uma entrevista do jornalista Ismael de Freitas com o diretor do documentário Lembranças, documentário que trata da história de Tibagi, Zinho de Oliveira. Vamos à entrevista. Entrevista. Olá, boa noite. No nosso bloco do documentário de hoje, vamos conversar com o diretor do filme Lembranças. É um documentário sobre a história de Tibagi. Esse diretor é o Zinho de Oliveira. Boa noite, Zinho. Boa noite, Ismael. Agradeço pelo convite de divulgar o nosso documentário. Zinho, você já é uma pessoa que está trabalhando no cinema há pelo menos há uns 12, 13, quem sabe até perto de 15 anos, mais ou menos isso, né? Você vem trabalhando aqui na região. Conte um pouco dessa tua trajetória até chegar agora como diretor de cinema, né? Que você está trabalhando nesse documentário como diretor. Mas você já trabalhou em outras funções do cinema, em outras produções aqui nos Campos Gerais. Conta um pouco para nós dessa tua trajetória aí. Bem, Ismael, aqui nos Campos Gerais a gente fez o Xeretas, que eu fiz produção. Depois de Xeretas a gente já começou numa pré-produção. Xeretas foi feito em Castro. Foi feito em Castro em 2000. A gente rodou em Castro. Daí, em 2001, a gente começou a pré-produção e já preparando para filmar Os Sonhos Tropicais, que era um filme do diretor André Sturm, que a gente rodou Castro, Antonina, Lapa... Castro, Antonina e na Lapa. Sendo que em Antonina eu fiquei 6 meses morando em Antonina. Depois a gente voltou, terminou a produção, a gente voltou e a gente foi para Tibagi montar uma escolinha de cinema para as crianças de Tibagi. E ali a gente ficou 1 ano dando aula, ensinando todo o processo de cinema, onde no final a gente fez 6 curtas com as crianças que elas dirigiram, produziram, gravaram, editaram, participaram de todo o processo. Depois disso a gente rodou Tropeiro Alma Sem Fronteira, com a cooperativa de cinema, o Saint-Hilaire, isso com a cooperativa de cinema lá em Tibagi. Depois eu rodei o MAC, que foi um documentário que foi rodado na Alemanha, aqui no Paraná. Depois foi... Nossa, a lista é grande, é muito documentário. São várias participações em programas de televisão, várias produções independentes, no caso. Mas o que mais interessa para mim, que mais me chamou a atenção, foi o Vozes do Garimpo, que foi um documentário todo rodado em Tibagi, com a equipe técnica toda de Tibagi. Então esse documentário agora que passa aqui em Ponta Grossa no próximo dia 2, ele já é a segunda produção, uma escala especificamente de Tibagi, com o pessoal de Tibagi, toda a equipe técnica lá, é isso? Isso, na verdade. Fruto da escolinha. Isso, são fruto da escolinha, porque Tibagi, com o longo do tempo, que Tibagi também, isso eu não participei, mas que foi feito aquele filme O Preço da Paz, que foi uma grande produção rodada em Tibagi. Então, a cidade em si tem uma característica cinematográfica, Ismael. Então, eles já estão acostumados, porque pelo fato de ser uma cidade turística, sempre tem alguém gravando alguma coisa. Então, eles se habituaram muito com a câmera, entendeu? E as crianças, que hoje são adolescentes e adultos, na verdade, muitos já casaram, têm noção de cinema. Então, quando a gente foi rodar o Vozes, praticamente a equipe inteira foi. Que começaram como figurantes, alunos, hoje já sabem trabalhar. Não que vivam disso hoje. Mas quando a gente chama para vir, eles vêm, já sabem operar uma câmera, sabem instalar uma luz, ajudar a arrumar um cenário, correm atrás de figurino, saem atrás de locação. Então, eles têm essa visão cinematográfica. Zinho, conte um pouco para nós, então, como foi filmar esse documentário agora. O documentário Lembranças, né? Só para lembrar o nome dele. Fala um pouco sobre a história de Tibagi. É uma espécie de... É um documentário com núcleos de dramaturgia dentro do documentário, é isso, né? Sim, na verdade é uma ideia que surgiu, é muito interessante por isso, de ser uma cidade pequena, Tibagi. O chefe de um cartório, que é o Célio, o Jorge, que é um advogado, nessas jantas, porque Tibagi, pelo fato de ser pequeno, sempre fazem-se muitas jantas, uma na casa do outro. E numa dessas conversas nossas, surgiu a ideia de fazermos, na verdade, um documento para ficar, que era as pessoas mais antigas da cidade, a gente procurar deles saber histórias, a gente, na verdade, nem ia montar um documentário. Nós queríamos gravar para ter um arquivo nosso interno. Mas a gente foi amadurecendo a ideia em 2 anos, até que a gente começou a gravar com as pessoas. A partir da primeira pessoa, Ismael, que a gente pegou, que era o seu Manuel, que tinha 96 anos, lúcido, que as pessoas vão assistindo o documentário, ele começou a contar histórias, e foi colando uma história na outra. Que o interessante, assim, ele abriu um roteiro pra gente, do que a gente tinha que fazer.
E assim, a disponibilidade das pessoas falarem, que foi interessante também, que a gente tem que agradecer muito a eles, porque a gente invadiu as casas praticamente, tirou eles da rotina, que são todas pessoas de 70, 80, 90 anos. A gente fez o roteiro e começou a falar com essas pessoas. A ideia era de ser um documentário de 42 minutos. Ficou numa hora e meia. Você estava também comentando nos bastidores aí o tamanho total de todas as gravações, alguma coisa entre... Coisa de 15, 16 horas de imagem bruta, gente. Tem que é uma coisa que a gente vai, agora, no momento próximo, passar para DVD bruto. Para ficar como um documento da cidade mesmo. Isso, a gente quer doar para o museu e para a biblioteca. Perfeito. Izinho, o que mais me impressionou, eu assisti a cópia, né, do filme, o que mais me impressionou foi a qualidade técnica que você conseguiu imprimir junto com a tua equipe, né, nesse documentário, principalmente em relação aos dois momentos de dramaturgia que tem o filme. Que o primeiro, contando um pouco a história do cinema em Tibagi, né, você conseguiu construir ali uma narrativa e uma representação dos atores, né, mostrando como era e tal, muito emocionante. E no final se conta um caos, né, um caos do Guartelá, um caos meio assustador. Isso, do Guartelá. Conta um pouco para nós sobre esses dois momentos do filme. O interessante do cinema foi que a gente conversando com o seu Eugênio, e ele começou a contar, e as pessoas que dão depoimentos no documentário vão falando como era o cinema. Então, dentro disso, surgiu a ideia de fazer uma dramatização curta para abrir as falas de quando eles contavam do tempo do cinema. A gente começou a chamar amigos. Olha, você quer participar e tal, e tal, e tal. Daí a gente montou um cenarinho onde é o Museu de Tibagi. Agora, o que mais me emocionou foi a alegria do cara que era o dono do cinema. A gente não tinha contado para ele que a gente ia gravar a cena. Então, quando ele passou e viu na frente do museu escrito Cinema Diamante, ele parou e ficou olhando e ele viu a gente, carrinho de pipoca, movimentando ali, carros antigos. Então, cara, ele se emocionou. A gente viu que tinha acertado. Então, estamos no caminho certo. Numa dessas conversas, mudando de assunto, o cinema terminou aí, porque o duro foi a gente conseguir um projetor de época funcionando para o cinema. A gente então reconstruiu o cinema antigo, tanto a fachada quanto a parte interna. Olha, que quando eu assisti, pensei mesmo que eram efeitos que você tinha colocado no filme. Então, as imagens do projetor eram o mesmo projetor da época do cinema, então é isso? Não, a gente conseguiu acender a lâmpada do projetor porque a gente não tinha o filme no Mazzaropi. Ah, perfeito. Que a máquina que a gente conseguiu, que é uma máquina que tem no Museu do Garimpo hoje em Tibagi, é uma 16mm. Então, na verdade, a gente conseguiu uma cópia de um DVD Certo, entendi. do Mazzaropi para gente... Pois é, eu acharia impressionante se tivesse conseguido rodar mesmo. É uma coisa praticamente impossível de se fazer hoje, né? Não, porque ainda existe. Na verdade, o problema é que a gente não falaram muito do filme do Mazzaropi. Então a gente queria pôr um filme do Mazzaropi na tela, e como não tinha em película... E no final também, além desse primeiro momento, né, que fala do cinema, tem a história do caos assustador do Guartelá, né? É uma coisa assim de um... Que é a história do Vitalino. Isso, conta um pouquinho para nós, não precisa contar tudo para o pessoal assistir lá, né? Mas dá um doce aí para o pessoal para poder conhecer um pouquinho mais sobre a história. Como no Guartelá tem muito caos, muitas histórias, muitas lendas, e essa a gente achou interessante de fazer a dramatização dela. Então, é a história de um benzedor que tinha na época, que morava no Guartelá, que todo mundo tinha muito medo, respeitava, mas tinha um certo medo dele. E ele, numa certa vez, um fazendeiro chamou ele para benzer a fazenda. E ele, atendendo o pedido do fazendeiro, saiu, mas não chegou na fazenda. Todo mundo esperando ele para benzer a fazenda, ele não chegou. E pelo atraso da hora, de repente, só chega o cavalo dele na fazenda, porque o cavalo era acostumado a fazer os caminhos e o cavalo chegou na fazenda. Nisso, o fazendeiro se assustou e mandou os funcionários irem atrás para ver o que tinha acontecido com ele, porque só tinha chegado o cavalo, até que encontraram ele morto. Como na época, ele tinha contado que quando ele morresse aconteceu coisas estranhas. Acontecem coisas estranhas que a gente não vai comentar. Não vamos contar tudo, mas é muito interessante. Na verdade, é uma comédia. Sim. No final, muito interessante. Sim. E, Zinho, me conte agora, o documentário vai ser exibido agora na Flicampus, né? Aqui em Ponta Grossa, na Feira Literária dos Campos Gerais, é isso, né? Isso. Eu fui conversar, foi uma coisa muito interessante isso que coincidiu. Eu fui falar com o Cirilo porque eu tinha a vontade Cirilo Barbizan, que é um dos diretores da Secretaria de Cultura aqui de Ponta Grossa, né?
Eu fui falar com o Cirilo daí para ver a disponibilidade do Ópera para mim te passar, porque eu queria que os alunos de jornalismo, de história, assistissem, né? Conhecessem um pouco da história de Tibagi. E ele me fez o convite, se eu tinha interesse de passar junto com o Free Campus. E eu achei muito interessante e a gente vai passar agora dia 2 às 8h30 no Ópera B. E tem uma outra exibição marcada para Castro no dia 18 de maio, agora também às 8h30 no Bento Mussurunga, que é aquele cinema que foi restaurado. Sem dúvida. Que é onde você já trabalhou também muito tempo lá, Sim, né? Filmando outros filmes e tal. A né? gente usava ali como estúdio. Perfeito. Zinho, e agora para finalizar, você tem algumas outras produções aí já em vista, né? As pessoas podem esperar outras novidades aí do núcleo de dramaturgia, vamos dizer assim, lá de Tibagi, né? Não, na verdade agora a gente está em Castro. Ah, tá em Castro, perfeito. Mudamos para Castro. Tá bem regional a coisa, então. Tá, na verdade a gente quer expandir para os Campos Gerais. Castro tem uma história muito bonita, que na verdade e essa história que a gente vai rodar é baseada em fatos reais. Aguardem, vai ter novidades, a mídia, vocês mesmo, a gente pode vir falar claro. quando a gente começar a rodar. A gente faz a primeira leitura do roteiro, acho que em 15 dias, daí começa a pré-produção, a gente quer gravar em julho, no inverno, pegar uma geada bem forte em Castro. Bacana. Zinho, muito obrigado pela tua participação no nosso programa e sabe, né, quando você tiver outras novidades, outros documentários, outros filmes, né, para serem exibidos, as portas daqui são abertas para você. Eu que agradeço, Ismael, e aproveito a oportunidade e convido a população de Ponta Grossa que compareça no Ópera para assistir um pouco da história de Tibagi. Muito obrigado. É isso aí, não perca no Ópera, dia 2 de maio, às 20 horas. 20h30. Às 20h30 no Cine Teatro Ópera, no Auditório B. Entrevista. Muito bem, essa foi a entrevista com o Zinho de Oliveira, diretor do documentário Lembranças, que trata da história de Tibagi. Com isso, encerramos o programa Doc.com desta semana. Para você que quiser rever o nosso programa, estará disponível a partir de segunda-feira no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br, também no Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. Para você que preferir acessar nosso canal direto no YouTube, é youtube.com/programa.com. Já você que gosta de colaborar com suas críticas ou sugestões, basta escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem. Doc.com, você bem informado. Doc.com, você bem informado.